Havia um homem chamado Daniel que acreditava que a vida era uma batalha constante. Desde muito jovem, ele aprendeu que precisava correr mais rápido, trabalhar mais horas, provar mais valor. Para ele, descansar era fraqueza, esperar era perda de tempo, confiar era ingenuidade. Então ele forçava oportunidades, forçava conversas, forçava resultados, forçava até sorrisos quando estava exausto. Se algo não dava certo, ele apertava ainda mais. Se um projeto atrasava, ele dobrava o esforço. Se alguém se afastava, ele insistia até desgastar. Se a vida fechava uma porta, ele tentava arrombá-la. E por um tempo parecia funcionar. Promoções vieram, reconhecimento também. Mas junto com isso veio a ansiedade, a insônia, o cansaço constante. Daniel não percebia, mas estava sempre em estado de tensão, como alguém tentando nadar contra uma correnteza invisível. Um dia, depois de uma sequência de problemas no trabalho e o fim de um relacionamento que ele tentou salvar, à força, algo dentro dele quebrou. Ele estava sentado sozinho no carro, no estacionamento de um supermercado, com as mãos no volante. E pela primeira vez ele não tinha energia para lutar, não tinha plano, não tinha estratégia, não tinha força, só tinha silêncio. Naquela semana decidiu tirar alguns dias de descanso. Foi para a casa da mãe, em uma cidade pequena, onde o tempo parecia andar mais devagar. Em uma das manhãs, ele caminhava perto de um rio que cortava a cidade. Sentou-se na margem e ficou observando a água. O rio não corria com violência. Ele não gritava, não empurrava, não brigava com as pedras. Ele simplesmente fluía. Quando encontrava uma pedra grande, não tentava atravessá-la com força. Ele contornava. Quando o caminho estreitava, ele diminuía o ritmo. Quando encontrava espaço aberto, expandia. Daniel ficou ali observando por longos minutos. Algo começou a fazer sentido. Ele percebeu que havia vivido como se fosse responsável por empurrar o mundo, como se cada resultado dependesse exclusivamente da sua força bruta. Mas o rio não forçava, e ainda assim chegava ao mar. Naquele momento, uma pergunta surgiu dentro dele: e se eu estiver tornando tudo mais difícil do que precisa ser? Ao voltar para casa, começou a testar algo diferente. No trabalho, em vez de pressionar cada detalhe obsessivamente, começou a delegar mais, confiar mais. Nas conversas difíceis, em vez de insistir para ter razão, começou a ouvir. Nos projetos, em vez de acelerar tudo no desespero, passou a respeitar o tempo de maturação. E algo curioso aconteceu. As coisas começaram a se encaixar, não da forma exata que ele planejava, mas melhor. Um projeto que estava travado encontrou solução quando ele parou de forçar uma única abordagem. Uma nova parceria surgiu depois que ele deixou de perseguir desesperadamente outra que claramente não queria acontecer. Até mesmo sua saúde começou a melhorar quando ele trocou tensão por equilíbrio. Daniel entendeu que forçar não é o mesmo que agir. Forçar nasce do medo. Agir nasce da confiança. Forçar tenta controlar cada detalhe. Fluir entende que nem tudo depende de você. Isso não significa passividade. O rio não é parado. Ele se move. Mas ele se move com inteligência, não com desespero. Talvez você esteja forçando algo agora. Um relacionamento que já mostrou sinais claros. Uma oportunidade que não abre espaço. Uma meta que não respeita seu ritmo. Uma versão de você que não é mais quem você é. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço. Talvez seja alinhamento. Existe uma diferença enorme entre persistência e insistência cega. Persistência é continuar no que faz sentido. Insistência é lutar contra evidências. Quando você para de forçar, você começa a perceber sinais que antes ignorava. Portas que se fecham com insistência, às vezes estão te protegendo. Atrasos que parecem fracasso, às vezes estão ajustando o tempo. Pessoas que se afastam, às vezes estão abrindo espaço para conexões melhores. Daniel não se tornou menos determinado. Ele apenas trocou tensão por clareza. Aprendeu a perguntar: isso está fluindo ou estou empurrando? Se exige desgaste constante, talvez não seja o caminho. Se exige que você se diminua, talvez não seja o lugar. Se exige que você viva em estado permanente de ansiedade, talvez não seja o sonho, seja apenas o ego tentando provar algo. A vida flui quando há coerência. Quando seus valores estão alinhados com suas escolhas. Quando seu esforço respeita seus limites. Quando sua ação nasce da consciência, não do medo. E aqui vai algo importante. Você não controla tudo, mas controla como reage. Controla o ritmo que escolhe viver. Controla a energia que decide investir. Controla se vai insistir ou ajustar. Talvez hoje seja o dia de você soltar. Não desistir. Soltar o excesso de controle. Soltar a necessidade de que tudo aconteça do seu jeito.
Soltar o peso de provar algo para alguém. Porque quando você para de forçar, você começa a perceber. E quando você percebe, você escolhe melhor. E quando escolhe melhor, a vida flui. Agora me diz, o que você está forçando hoje que poderia simplesmente deixar fluir? Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.